Salve amigos, na área com mais um boletim do dia para o canal Detetives Vascaínos. Antes de mais nada, já te convido a deixar o seu like nesse conteúdo, indicar o nosso canal para outras pessoas, a fim da gente ampliar o nosso alcance nessa plataforma e compartilhar esse vídeo, né? Conto com a sua moral, viu? Nesse vídeo vamos focar no momento de instabilidade do Vasco. Faltam 7 jogos para o fim e com essa oscilação de ficar dependente de São Januário e acumular 8 derrotas seguidas fora, o Vasco começa a correr riscos desnecessários com times que iniciaram a competição com um simples objetivo de se manter na Série B. Ainda mais com a promessa de concorrência pesada pela frente. Animado com os seguidos tropeços da equipe cruzmaltina, tem time já se assanhando com a possibilidade de pegar a vaga do Vasco. Um deles é o Londrina, que joga hoje e, se vencer, encosta no Vasco e terá a chance de buscar os 6 pontos no duelo da próxima quinta-feira em São Januário. Blindagem o elenco, controlar o emocional, calculadora na mão, secador ligado. Esse, por hora, é o cenário do Vasco para os próximos jogos. E vamos debater aqui essa situação, inclusive reproduzindo uma entrevista do Jorginho, que já havia alertado quando chegou a São Januário que o time precisava corrigir essa postura quando saísse atrás do placar. E ao que parece, nada mudou, né? Vou destacar também uma entrevista do técnico Odair Hellmann, que era o preferido da atual gestão para assumir o Vasco. Ele falou das propostas que recebeu e projetou o futuro. Será que uma volta ao Brasil está descartada? Portanto, fique de olho até o final desse vídeo e vamos em frente! Bom, e após a derrota contra o Cruzeiro, o clima do Vasco é de absoluto silêncio. A diretoria e a comissão técnica querem ao máximo, resguardar os jogadores para evitar que fatores externos possam tirar a atenção do grupo neste momento crucial. É notório que a pressão cresceu bastante e a blindagem nessa hora é necessária para que o time mantenha o foco e a concentração no trabalho que será desenvolvido por esses dias, já visando o jogo contra o Londrina na próxima quinta. Jogo esse, por sinal, que é encarado por todos como uma verdadeira final. Um jogo de 6 pontos. Independente do que aconteça nesse jogo de hoje da equipe paranaense contra a Ponte Preta, a ordem do Vasco é fazer prevalecer o fator casa, a força de São Januário, a união com a torcida para que a vitória diante do Londrina aconteça e dessa forma a equipe possa dar um bom passo rumo ao acesso. Contando esse jogo contra o Londrina, o Vasco tem mais 4 jogos em São Januário até o final dessa Série B, né? Além da equipe paranaense, pega o Novo Horizontino, Criciúma, Sampaio Corrêa. São 12 pontos em disputa que, somados aos 48 que o time tem hoje, iria a 60. Lembre-se que o matemático que eu entrevistei aqui para o canal dias atrás, da Universidade Federal de Minas Gerais, já tinha alertado que com 60 pontos uma equipe teria mais de 96% de chance de obter acesso. Ou seja, o Vasco, nesse caso, só dependeria de si. Mas aí o que pega aí nesse momento? Pega aí o lado emocional, meus amigos? O fator psicológico, o filme antigo que passa na cabeça dos jogadores e dos torcedores, O histórico das participações numa Série B, a pressão em cima das costas, como acontece em todo o clube grande que é obrigado a subir logo. Por isso, é fundamental esse controle. Só que o Vasco vem deixando muito a desejar nesse sentido, principalmente quando atua fora. Dentro de São Januário, parece um time sólido, consistente, com vontade, competitivo. Quando atua fora, vira presa fácil. A inércia impera, não consegue reagir e acaba refém de suas próprias falhas. Após a partida contra o Grêmio, quando o Jorginho fez sua estreia, o Jorginho tinha sido perguntado sobre essa situação. O que estava acontecendo com o Vasco que não conseguia vencer e pontuar fora. Na ocasião, o Jorginho preferiu não ir muito além, pois estava chegando naquele momento. Mas deixou claro que o time precisava reagir e equilibrar o lado emocional. Lembra aí? É muito difícil de falar porque eu acabei de chegar. Então, fica muito difícil. O que a gente percebe é que a gente não pode, de forma nenhuma, perder o controle diante de uma adversidade. É fundamental você manter o equilíbrio diante de uma adversidade. Então, quando a gente está falhando, ou quando a gente normalmente sai atrás, a gente não consegue uma virada. E eu quero lembrar uma coisa muito importante. O Vasco é o time da virada. Então, a gente precisa quebrar essa sequência. É difícil, mas é possível nós quebrarmos essa sequência de derrotas. Eu acho que o lado emocional é fundamental, é importante a gente trabalhar, que são jogos decisivos. Mas é muito importante a gente se manter equilibrado e se manter organizado taticamente. Então, são coisas que a gente pode, com certeza, mostrando vídeos, conversando, chamando atenção, a gente pode ter uma melhora, com certeza, sensível, que a gente alcance o nosso objetivo. Mas pelo visto não adiantou nada esse papo, Porque diante do Cruzeiro a gente viu as mesmas falhas, os mesmos erros,
a mesma desatenção e agora São Januário mais uma vez terá papel decisivo no caminho do Vasco para o acesso. Se o Vasco perder pontos em casa e manter essa sequência negativa fora, vai ser um Deus nos acuda até o final da Série B. Hoje, o time está no G4, muito mais pelo bom primeiro turno que fez, pelo fator casa onde é invicto e pela falta de qualidade dos demais times. Mas e você, está esperançoso que o Vasco vai despachar o Londrina de vez na próxima quinta ou está começando a desconfiar, achar que o trem vai descarrilhar de vez? Deixa sua opinião embaixo do vídeo e vamos juntos conversar. E hoje um dos principais times que segue lutando com o Vasco por uma vaga no G4 vai jogar, é o Londrina. Desde a derrota diante do Cruzeiro, a equipe paranaense vem convocando os torcedores, pois vê nesse jogo em casa contra a Ponte Preta uma chance de ouro de perseguir o sonho do acesso, ainda mais que depois pega o Vasco. Outro que também ainda vê uma luz no fim do túnel é o Ituano. Como vocês podem ver aí na tabela, o time paulista está com 41 pontos e joga nesse sábado contra o Lanterna Brusque em casa. Vencendo, iria a 44 pontos, ou seja, ficaria a 4 do Vasco e torceria por um empate com o Londrina para poder entrar de vez na briga nas próximas rodadas. Mas como eu falei, por hora o mais próximo é o Londrina, do técnico Adilson Batista. Essa semana ele deu uma coletiva por lá e falou o que tem feito para conter a ansiedade dos seus jogadores nos próximos jogos visando o acesso. Ouça aí. Cabe a nós controlarmos essa ansiedade, faz parte do jogo, né? A adrenalina do jogo, a expectativa do jogo. O importante é você ter o equilíbrio, né? Ter atenção, ter o controle. Tem hora de arriscar, tem hora de recuperar a bola, tem hora de se ajudar. Ter o comportamento que a gente vem tendo nos demais jogos, né? É evidente que com atenção, um grau de concentração, para que a gente consiga o objetivo, né? A gente tem sido persistente. Nós tivemos 2 resultados ruins em casa, né? O Vasco, onde nós jogamos muito bem, e o Cruzeiro, onde nós sofremos os 2 gols nos últimos 5 minutos do jogo. E para 2 adversários que estão lá em cima, brigando lá em cima. Então, os demais, a gente competiu, lutou, venceu, teve as dificuldades, empatou o jogo, foi atrás no jogo lá contra o Bahia, pressionou. Então vai ser um jogo duro, difícil, mas precisa ser um time equilibrado. É isso que eu peço. Não se ganha de qualquer jeito em futebol. Ganha com organização. Focar no nosso trabalho, em fazer o nosso melhor e vivenciar cada jogo como se fosse uma decisão. Mudando radicalmente de assunto, meus amigos, vamos falar agora de Odair Hellmann, técnico que foi procurado para treinar o Vasco após a saída do Maurício Souza. Como vocês sabem, o Odair recuou da oferta e acabou permanecendo nos Emirados Árabes, onde vive atualmente com a família e tem negócios por lá. O técnico deu o ar das graças por esses dias. Ele foi entrevistado do jornalista Mauro César no programa A Dividida, do canal Wall Sports. Entre muitos assuntos, falou de uma possível volta ao Brasil, das ofertas que recebeu e dos seus planos para o futuro. E olha, apesar dele estar livre no mercado neste momento, parece que o retorno ao futebol brasileiro ainda não foi muito digerido pelo treinador. Ouça aí. Então, assim, eu não faço muito planejamento a longo prazo. Eu vivo o momento, eu vivo hoje. Claro que eu tenho aspirações, vontades, mas eu vivo o momento para que eu tire o melhor desse momento. Falar em voltar para o Brasil, claro que um dia eu vou voltar, eu quero voltar, mas hoje eu não sei qual vai ser o próximo passo, se vai ser a continuidade aqui fora, de uma nova oportunidade aqui, ou se vai ser realmente uma volta a um clube brasileiro. Então, eu não tenho essa definição, olha, eu quero amanhã para o Brasil, eu quero só ficar porque eu vou trabalhar no mundo árabe. Eu sou um profissional do futebol, estou aberto a novas oportunidades e planejamento, viver o momento da melhor forma possível e mais intensa possível. Tive proposta, tive sondagens, isso muito me honra, pelos trabalhos que eu fiz aí no Fluminense e no Internacional. Isso mostra que os trabalhos foram reconhecidos. Só que no momento que essas sondagens e propostas vieram, foi um momento que eu não podia aceitar por motivos particulares, decisões que eu tomei aqui em relação à minha vida particular. Por exemplo, aqui eu preciso, quando eu faço a minha rescisão de contrato, eu preciso regularizar minha documentação no país para viver aqui. Então, como eu fiz investimentos, situações aqui, eu tinha que usar desse tempo para
regularizar tudo para que eu tivesse apto mais à frente, né, a uma proposta. E quando as sondagens vieram no momento que eu não podia dizer sim, e tinha planejado outras situações para a minha vida no momento. Pois é, ele, como vocês puderam ver aí, não quis se comprometer muito, mas ao que parece o Brasil ainda é um plano distante. Em falar no treinador, eu tenho visto por aí muitos nomes de técnicos sendo cogitados, jogadores, enfim. O Vasco no momento está focado na Série A, né, nesse acesso para a Série A, e ao que parece, as novidades realmente só vão acontecer depois de acabar isso aí, né? Por hora, muitas especulações, mas nada de fato concreto. Vamos aguardar que assim que acabar essa Série B, aí sim, as notícias terão muito mais sentido. Beleza? Bom, tô indo, finalizando esse boletim, em breve tô de volta. Hoje, ao que parece, o torcedor vascaíno vai ter que ligar o secador, né? Que fazem, meus amigos? Não vejo a hora do Vasco retornar logo essa Série A. Bom, mas fico por aqui, obrigado pela sua audiência, valeu demais pela moral. Grande abraço e até a próxima.